As chuvas estão acima dos índices esperados em todo o país. Em São Luís não é diferente. Nós já temos 60 pontos considerados de alto risco. Mas se somarmos todos os pontos que de alguma forma oferecem algum risco, esse número sobe para mais de 200. E é sobre as providências que estão sendo tomadas para evitar acidentes, evitar enchentes que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a Superintendente de Defesa Civil de São Luís, Elitânia Barros. Bom dia, Elitânia. Bom dia, telespectador. Seja muito bem-vinda. Nós agradecemos, a participação. Eu imagino que esses dias vocês têm tido muito trabalho, né? Como é que vocês vêm distribuindo esse trabalho? Porque desde que começou o ano, a gente já começou com esse festival de chuva, vamos dizer assim. Como é que está sendo essa rotina de vocês? E de acordo com o que nós estamos vendo em outras cidades do Brasil, como por exemplo, teve cidades que já decretaram até situação de emergência, porque o município perdeu a capacidade de dar pronta resposta. A preocupação nossa ficou maior ainda. Então, com isso, reunido com o nosso secretário, que reúne diretamente com o prefeito, teve algumas ações que a gente precisa trabalhar junto com outras secretarias dentro do plano de contingência. Entendi. E aí o nosso efetivo, nós dobramos para que a gente não deixe de atender as famílias que porventura ficarem desabrigadas. Nesse momento atual, nós nos preocupamos com as famílias, para que elas não fiquem ao relento. Sim, já tem muita família desabrigada? Olha, por conta da elevação pluviométrica que aconteceu na segunda-feira, por exemplo, que deu 135 milímetros, junto com a superlua, isso aí o São Luís ficou mesmo com, vamos dizer assim, quase um dilúvio. Ficou assim intransitável. E dessa questão, tem algumas palafitas que já estão até, como se diz, diagnosticadas, catalogadas para ir para o programa habitacional, mas enquanto aguarda os protocolos, eles ainda estão no local e pediram socorro para a Defesa Civil. Deixa eu ver se eu entendi. Eles já estão numa área de risco, já sabem que estão. É o palafita. Mas ainda não saíram do local. Aguardando. Estão aguardando para onde ir. É isso. E aí a Defesa Civil foi ao local, percebemos que muitos perderam tudo e tivemos que arrumar um abrigo provisório para eles e colocamos eles em uma escola que tem próximo de lá, Criança Feliz. Qual é o bairro? É aqui no São Francisco. São Francisco? A Portelinha lá que eles chamam. É uma extensão do São Francisco. Mas a notícia boa é que hoje o abrigo já foi desmobilizado. Nós atendemos junto com a Secretaria de Assistência, levando colchões, levando alimentação, dando toda a assistência junto com a Secretaria de Assistência. Quando a gente fala assim, o pessoal está numa área de risco e precisa sair. Para a gente que está do lado de fora, parece uma coisa simples e lógica. Se a área é de risco, a pessoa tem que sair. Agora, como é que vocês lidam com esse problema no dia a dia? Porque quem está lá, normalmente não tem para onde ir. Ele só tem aquilo. E fica um pouquinho apegado às coisas que já tem, à casa que já tem, aquilo que já conseguiu. É difícil tirar as pessoas, Elitânia? É muito difícil porque São Luís é uma cidade histórica, ela foi ocupada de forma desordenada e com essa ocupação desordenada, as antigas mais têm o entorno, que são as ocupações espontâneas. E essas ocupações espontâneas hoje, se você for ver o histórico, tem mais de 50 anos. Vamos falar aqui do Sacavém, túnel do Sacavém. Isso. Aí como é que essas pessoas normalmente não querem sair? Agora tem aqueles antigos, tem os novos que vão ocupando cada vez mais na beira da encosta, na beira do córrego, que hoje não é mais córrego, hoje já é galeria. Enfim, então, quer dizer, mistura-se o antigo com o novo. E o novo se acha
como ele já tem mais de 2 anos no local, ele não quer sair porque o antigo não saiu. E a comunidade está muito próximo do centro. É verdade, E quando né? a gente vai fazer o diagnóstico, atualizar o mapeamento da cidade, que você não pode fazer um trabalho organizado se você não tem um mapeamento. Essas famílias, às vezes, algumas são hostis com a Defesa Civil. Ah, vocês vêm para cá todo ano fazer isso. Mas esse é o nosso trabalho. É mesmo, né? O trabalho da Defesa Civil é diagnosticar, é informar o município quantas famílias, vamos dizer assim, estão em área de risco, em rua tal. A encosta foi ocupada, não era para ser ocupada. É um local onde, quando ele chegou lá, aquela encosta já existia. E quando ele construiu, ele sabia que era um risco. Essa situação, por exemplo, lá que você acabou de citar, que é do túnel do Sacavém, os que já estavam, de alguma forma, eles estavam colocados de uma forma adequada. À medida em que essas habitações vão avançando para dentro do córrego, é que a situação começa a piorar. Sim. Porque o córrego vai querer de volta o lugar dele. Certo. Esses novos e os antigos entram em conflito na hora de serem catalogados para desocupar a área, é isso? Não, porque o que eu te falo, tem famílias, vamos dizer, tem famílias que já moram lá há 60, 70 anos. E tem famílias há 20 anos. E que esses problemas, talvez, no passado, ainda não apresentasse. Como, a gravidade de agora. Por exemplo, no Salina do Sacavenho, agora existe muito alagamento por conta de que você não olha mais nem aonde é a galeria. A desocupação desordenada. Porque estão em cima da galeria. E aí o entupimento é natural. É normal, vai entupir sempre. E para a prefeitura desentupir, vai ter que tirar aquelas residências. Há uma resistência muito grande, e para tirar mesmo só através da justiça. É bem complicada a situação, porque é um problema social, a gente entende, sim, claro, é um problema social, mas também é quase um problema de vida ou morte, né? Se ficar, pode morrer, sim. Principalmente os deslizamentos. Os deslizamentos. Só para a gente entender, o que é um deslizamento, qual é a outra expressão? Alagamento. Não, é o deslizamento... Desabamento. Desabamento. Deslizamento é da encosta, o desabamento é da residência. Ah, simples, pronto, gente. Desabamento é quando a casa desabou. Desabamento. Agora, o deslizamento é coisa natural, é da encosta. A encosta deslizou em cima da residência que desabou. Acontece os dois ao mesmo tempo, sim, às vezes, sim, né? Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui para me entender direitinho essa situação, mas a gente volta para continuar conversando, um minutinho só e eu volto já já. Estamos de volta, eu estou conversando aqui com a Elitânia Barros, que é superintendente da Defesa Civil de São Luís, falando sobre os pontos de alagamento, os principais problemas que estão sendo causados pelas chuvas em São Luís. Se nós temos 200 pontos, contando todos os pontos, isso significa que quase toda a cidade, ela apresenta risco, quer dizer, esses pontos estão distribuídos por toda a cidade? Ou existem algumas que estão... Quando se fala essa questão 200, existe a área nobre, né, que é a área litorânea, a área onde esses pontos estão, que hoje são risco baixo. Então, o risco baixo, o risco médio, ele não entra nosso trabalho hoje. Então, quando eu falo 60 pontos de risco, em que a Defesa Civil monitora diariamente, principalmente nesse período agora, são 60 pontos de risco alto e muito alto. Entendi. De médio e baixo, a gente não considera para fazer um trabalho efetivo. Por isso é que eu falo 60 pontos de risco. 60 pontos que merecem atenção. A cidade está toda mapeada entre esses níveis de risco. Alto, muito alto, baixo, médio e baixo. Baixo, entendi. Aqueles outros pontos estão dentro dos médio e baixo.
Entendi. Por exemplo, a Avenida Litorânea, como você citou, ali existe aquelas dunas, aquelas barreiras, oferece um risco, mas não é nada tão considerável, que precisa de um monitoramento diário como Não. essas outras. Isso. É isso, né? Futuramente, se ela vier a ser ocupada totalmente, aí ela entra no ponto de risco muito alto, porque está oferecendo um risco iminente a várias famílias, a várias pessoas. Entendi. São classificados de acordo com isso. Esses 60 pontos que são considerados muito altos, vocês fazem um monitoramento diário? Diário. Nós começamos o trabalho de conscientização no mês de janeiro. Janeiro, fevereiro, março. Já visitamos janeiro e fevereiro todas as residências. Iremos fazer a visita novamente. Por quê? Porque nunca é muito quando você está levando conscientização. Isso, é verdade. O alerta tem que ser constante, por mais que a família não aceite. Por quê? Muitas das vezes a pessoa se esconde, porque lá vem de novo, eu não quero lembrar que eu estou em risco. Eu acho que é isso. Deve ser. Deve ser, mas está em risco. Lá vem essa mulher falar de novo, eu já sei disso. Olha, ontem eu estive na segunda travessa Piancó. Eu pessoalmente visito alguns pontos de risco, porque tem pontos de risco que fica na cabeça da gente, que a gente sabe e vê lá no trabalho dos agentes, que eles estão monitorando, estão colocando observação, a lona, vamos colocar mais uma lona e tal. Enfim, aí eu fui até o local e vi que estava muito grave. Uhum. E tem uma família que foi até hostil. Entendi. Olha, meu pai não está, mas já é adulto. Ele só vem final de semana, não sei o que. Eu digo sim, mas eu quero deixar a conscientização que vocês têm que sair já. Porque se não sair, se der mais uma chuva, a encosta entra em colapso, porque ela já está deslizando. Lá é em torno de 8 famílias, já saíram a maioria. Ainda tem essa família e mais 3. E nós estamos fazendo o trabalho de conscientização para sair. Eu imagino assim, na hora de uma chuva como aquela de segunda-feira, como é que você já conhece a situação dessas casas, como é que você fica? Vocês vão para lá, como é que vocês se mobilizam numa hora dessa? Olha, não adianta entrar em desespero, você tem que trabalhar muito com o psicológico, porque não adianta você ir numa chuva e ficar batendo de porta em porta, não. Está chovendo, a pessoa está observando. Está cedo, está observando. Você tem que ir antes de começar a chover e você tem que ficar com o plantão em alerta. Por quê? Vocês ficam de plantão, Sim. Vocês não vão para a área numa hora de chuva, vocês ficam no plantão. Dependendo, porque segunda-feira teve que ir, porque teve que ir fazer o socorro das famílias lá da Portelinha. Sim. A equipe vai, aí já vai procurar um local seguro para eles ficarem. Por quê? Portelinha encosta, palafita, onde o volume da água do mar foi lá para cima. Por conta da lua mais próxima da terra, né? Sim. Aí teve tudo isso. E chovendo muito, vamos arredondar para 140 milímetros. Muita chuva. Onde, quando você vê 140 milímetros, tanto São Luís quanto São José de Ribamar, fica um caos, né? Foi uma noite de terror. Então, ainda bem que quando chega a ligação para a gente ir até o local e as famílias querem sair, nós tomamos as providências. O trabalho é mais facilitado, né? Agora, se chega, a gente vai para o local, eles dizem que não sai e quer uma solução imediata, ainda existe. Espera aí, a situação está lá, a coisa está quase caindo, eles não querem sair, querem que a defesa resolva uma solução imediata. A solução imediata é salvar a sua própria vida. Sim, claro. Então, tirá-los de lá. Sim. Vocês já foram obrigados a retirar a força? Não tem como. Não tem como você tirar ninguém à força, porque a Constituição está aí, o direito de ir e vir, onde começa o meu, termina o seu, enfim. Então, a pessoa tem que ver, os pais de família, eles têm que ver que se eles deixarem uma criança numa situação dessa, é um crime. É verdade. E se a Defesa Civil tentar tirar a força, é um crime.
Então, a pessoa tem que Bom ter senso o mesmo, bom né? senso e ver, eu preciso viver. Porque eu Essa fico é a pensando, ideia. a sua situação, sabendo que aquela pessoa tem risco, um risco iminente de vida, e não podendo fazer nada porque ela se nega a sair dali. Você tem que trabalhar muito com o psicológico, né? Deixar o coração de lado e botar só a cabeça para funcionar. Agora, quando a coisa está acontecendo, eles até que eles têm um bom senso. Eles aceitam a ajuda. E por isso que a gente fica de plantão 24 horas. Porque há necessidade sempre de atendê-los. Vocês estão em plantão de 24 horas desde janeiro, né? Porque desde janeiro começaram essas chuvas mais intensas. Na verdade, nós temos o ano inteiro. Agora, o período agora... O período agora é bem delicado. É dobrado, triplicado até. Porque a Defesa Civil é dentro da Guarda Municipal. Nós temos os agentes de Defesa Civil, mas que fica de sobreaviso toda a Guarda Municipal, que são mais de 400 homens. Então, nós estamos preparados para atender uma situação de um vulto muito maior. Entendi. Quer dizer, por mais que a situação esteja complicada, vocês de alguma forma já estão preparados para essas emergências. Nós estamos preparados para essas emergências e temos efetivo suficiente envolvendo a Guarda Municipal, que tem os guardas que de certa forma estão preparados junto com o nosso, porque eu sou guarda municipal também de carreira, certo, que é destinado para o trabalho de defesa civil, técnica de defesa civil hoje, há bastante tempo, e tem os guardas municipais salva-vidas, que também faz o trabalho parecido com o Corpo de Bombeiros. Quando vocês têm essas emergências que precisa retirada imediata, por exemplo, como aconteceu na Portelinha, vocês contam com o apoio de outras secretarias, quer dizer, assistência social, serviço médico, essa coisa, é um trabalho integrado, né? Sim, porque tem um plano de contingência. O prefeito, ele tem a consciência da necessidade desse trabalho emergencial e coloca todas as secretarias à disposição da Defesa Civil no momento do desastre. A meteorologia, vocês trabalham em conjunto com a meteorologia para ter de alguma forma uma antecipação do que vai acontecer? A meteorologia consegue dar previsão, mas você sabe que previsão... como o nome indica, previsão. Pode mudar, né? Pode mudar lá em cima rapidamente, tanto para melhor ou para pior. Mas a UEMA, ela tem um acordo de cooperação com a Secretaria e com o Estado também. E sempre que há uma normalidade, eles conseguem nos avisar 2 horas antes. Por exemplo, se vai ter o que aconteceu segunda-feira, eles mandaram para a gente tanto a previsão, quanto também um aviso. Olha, Elitânia, reforce sua equipe, mais ainda porque vai acontecer... Quer dizer, essa previsão vai se confirmar, vai ter muita chuva. Vai acontecer realmente um grande vulto em São Luís. Eles sempre nos avisam. Agora, 2 horas, você tem condições de melhorar a equipe, informar todo o secretariado da prefeitura para que fiquem em alerta. Mas nessas 2 horas, assim, que vocês recebem esse aviso, de alguma forma vocês ainda entram em contato com a comunidade ou ficam só mesmo em estado de alerta? Sim, nós temos os núcleos comunitários de defesa civil e alguns pontos, porque os núcleos é onde a comunidade, a gente capacita a comunidade. Não, mas eu falo assim, por exemplo, a previsão está lá, ia chover tantos milímetros aqui em São Luís segunda-feira. Aí 2 horas antes a meteorologia vai e confirma para vocês, isso vai mesmo acontecer. Nessas 2 horas, vocês ainda vão para essas áreas atingidas ou vocês ficam só em estado de alerta? Olha, nós temos os grupos de WhatsApp que envolvem os núcleos comunitários. Sim. E pelos grupos a gente consegue avisar. Hoje a facilidade da informação. As redes sociais facilitam a vida da gente, né? Tanto você também não precisa correr para lá. O plano de contingência todo é acompanhado através do grupo de WhatsApp. Porque até correr para lá não vai dar tempo, né? Então a informação é mais poderosa. Ela começa Agora a correr. tem uma informação interessante para te passar, é o seguinte, que a chuva ela não cai de forma uniforme. Vai cair
140 milímetros. Aí ela pode cair em cima da cidade de São Luís, ela pode cair no oceano, nas proximidades. Ela pode cair, como ela caiu mais em São José de Ribamar do que aqui. Foi mais em Ribamar? Que foi no entorno ali do Maiobão. Do Maiobão, Maioba, ali alagou tudo. Sim. Né? E pode cair aqui para o eixo Bacanga, pode cair para essa área aqui. Entendi. Ela não cai de forma uniforme em todo lugar. Não cai igualzinha para todo lado, não. Ela pode e eles não conseguem informar. Olha, por isso a necessidade de instalar os pluviômetros. Isso, é verdade. Pelos pluviômetros, nós conseguimos saber onde está mais encharcado. Por exemplo, a chuva de segunda-feira caiu 72 milímetros no eixo Bacanga. Conseguimos identificar que nessa área aqui do Coroadinho, Salinas, Sacavém, também caiu consideravelmente 52 milímetros. E teve pontos, Pedrinhas, que tem um pluviômetro para lá, foi 16 milímetros. Então, sim, você consegue... Entendi. Por que eu fui ontem lá na segunda Travessa Piancó? Por conta dos 72 milímetros que caiu lá antes de foi mais hoje. Intenso, né? Entendi. Isso. Então, lá o solo está mais saturado. Isso. Ele pode deslizar a qualquer momento. Então, lá se intensifica mais o trabalho de monitoramento. Olha, Litânia, eu sei que vocês têm muito trabalho pela frente, porque o mês de março é um dos mais chuvosos, em seguida vem abril, que também traz muita chuva, né? E a julgar pelas tendências meteorológicas, que a gente ainda vai ter muita chuva. Então você vai ter que estar em estado de alerta por muito tempo ainda, viu? Muito trabalho pela frente. Sim, e mês de março é só o começo, né? Abril e maio, são consideravelmente os meses que mais cai chuva na nossa cidade. Ah, meu Deus do céu. Se a gente ainda Mas esperamos que os súbitos não aconteçam. Por exemplo, se ela cair de forma gradual, ótimo. Mas se cair de forma súbita, como caiu na segunda-feira, aí teremos problema. Porque ela começou devagarinho, né? Estava chovendo devagarinho o dia todo. De repente ela... Agora é a minha vez. Sim. Pois então, olha, muito obrigada por sua participação aqui, por esses esclarecimentos. E a gente fica torcendo para que você não tenha tanto trabalho assim, que São Pedro deu uma regulada aí nessas torneiras, que elas estão com a válvula muito solta. Mas é a natureza, a gente tem que respeitar. Sim, tem que respeitar. Pronto. Litânia Barros, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Obrigada pelo convite. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você também aí do outro lado. Se cuida, a chuva pode vir com muita intensidade. Se está em área de risco, atende as informações ou atende essas determinações da Defesa Civil. Não é para o seu mal, não. Com certeza é para preservar a sua vida. E para quem não mora, é só acompanhar. É só acompanhar e se resguardar. Mas só para informar também que essas informações você já sabe, ficam todas no nosso site, você acessa a hora que você quiser. E todo dia, 8h30, eu estou aqui te esperando, tá certo? Tchau.